À medida que nós vamos percorrendo o Evangelho de São Lucas, Lucas vai narrando para nós também a respeito da vinda de Jesus. Nós, como cristãos, nós católicos, precisamos ter essa certeza que o Senhor vai chegar a qualquer momento. Como é que se dá isso? A compreensão se dá também aqui na primeira leitura, quando São Paulo está dizendo que todos nós pecamos, mas pela graça de Deus, assim como o pecado entrou por um homem e destruiu o mundo, a salvação por um homem, que é Jesus, que tem essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, através de Jesus também a salvação veio. E aqui ele fala uma coisa muito bonita, na primeira leitura que nós vimos hoje, que aonde superabundou o pecado, ou seja, nesse mundo, aonde o pecado superabundou no coração dos homens, de uma forma tão grande como nós vimos ali, já no início da carta aos Romanos, que ele mesmo, São Paulo, vai dizer que o homem deu as costas para Deus, e Deus deixou o homem então, porque já que ele não queria se voltar para ele, para Deus no caso, Deus deixou na liberdade que o homem pecasse. Mas o pecado chegou a um grau tão grande que Deus derramou a graça para salvar o homem. E essa graça é Ele próprio, é Deus que vem. Ele não quis que nós nos sujássemos. Então Ele vem para limpar tudo. O que estava desordenado, Ele veio ordenar tudo. Porque às vezes o pessoal fica interpretando essa passagem de forma errada, né? Aí está vendo, quanto mais nós pecamos, mais Deus vem com a misericórdia dele e a graça de nós. É aquela sem vergonha que o povo fica para continuar no pecado, né? E não é isso. Ele está dizendo que não tinha jeito para nós, não tinha jeito. Então Deus derramou e limpou tudo, nos salvou. Foi isso que ele fez. Depois que Jesus ele cumpre a missão dele de nos salvar, como nós já sabemos, Jesus volta para o céu. E agora ele está lá no céu, esperando que nós correspondamos a essa graça. Então, o que é que deve acontecer agora conosco? Precisamos fugir do pecado. Então, aonde superabundou o pecado, aonde o pecado está superabundando, nós vamos fugir, nós não vamos viver nesta sujeira. Então nós vamos sair dessa situação, porque ele está nos levando, o diabo está fazendo de tudo para que nós nos sujamos cada vez mais. Então nós temos que fugir. E é isso que Jesus está fazendo agora lá no céu. Ele está esperando que nós lutemos contra o pecado para um dia nós estarmos lá. Aí ele dá um exemplo hoje, na cultura judaica, o noivo, quando ele vinha buscar a noiva, geralmente ela tinha que estar preparada, esperando ele, esperando preparada, não é esperando despreparada. Só que o noivo, ele não dizia a hora que ele iria chegar. A noiva tinha que estar ali, esperando. Aí vejam, as noivas que não estavam preparadas, na hora que o noivo chegava, ela ficava do lado de fora. Aí ele completa, ele dá o exemplo aqui dos trabalhadores também, do empregado, O empregado que está em casa, trabalhando, esperando o Senhor chegar. Ele tem que estar preparado para quando o Senhor chegar. Então, geralmente, o empregado que não tem responsabilidade, o
patrão vai embora, e o que é que eles fazem? Ficam à vontade, fazem o que quer. A casa é nossa agora, vamos ficar tranquilos, nós não vamos ter o nosso patrão em cima de nós. Aí, despreparado, tá vendo? São duas formas de preparação ou despreparação. A primeira é essa, da noiva que deve esperar. A segunda, a do empregado. Então, se o patrão não vem e o esposo não vem, e ele pode chegar a qualquer momento, então o que é que eu tenho que estar? Atento. Eu tenho que estar ali observando, para que quando ele chegar, eu possa receber a recompensa e estar com ele. Vocês veem que, geralmente, quando Jesus fala da questão de nós estarmos preparados ou não, geralmente ele vai falar do que vai acontecer com aquelas pessoas despreparadas. Elas vão para o inferno, elas vão para um lugar de tortura, elas vão para um lugar de sofrimento, um sofrimento que nunca vai acabar. Hoje ele está falando o contrário. Olha, se você estiver preparado, sabe o que vai acontecer? Eu vou servir a vocês. Vai ser uma grande festa, eu vou me colocar diante de vocês, servindo-os. Ele está expressando uma felicidade que nós teremos lá no céu, que eu não consigo entender como é que vai ser essa questão, né, do Senhor servindo a nós. Mas dá para compreender o seguinte: o escravo, ele se coloca a serviço do patrão, ele lava os pés do patrão, ele leva a comida para o patrão. Jesus está dizendo que lá no céu vai ser o contrário. Ele que é o patrão vai entrar numa atitude como se fosse o escravo, é ele que vai nos servir, para expressar assim, a alegria interior daquilo que nós teremos quando nós chegarmos lá. Então ele está dizendo, então, vigie. E como é que se dá a vigilância? Em algumas coisas eu já falei. Fuga do pecado. Uma coisa que nós precisamos fazer é o exame de consciência. Porque às vezes a nossa consciência ela está pesada por alguma coisa que nós cometemos. E nós não podemos permitir que a nossa consciência fique pesada. Então, eu faço o exame de consciência, encaro os meus erros e peço perdão a Deus. Por exemplo, o exame de consciência você pode fazer durante 3 momentos do dia. Já quando você acorda, você já pode ir pedindo a Deus a graça de levar o dia sem ofendê-lo, pedindo a Ele a graça da fidelidade. Quando chegar ali no horário de meio-dia, que é o meio do dia, eu paro também, quer seja diante do Santíssimo, ou lá, quem está em casa, lá vai lá no quarto, mas dá uma pequena parada, e ali eu vejo como foi, do momento que eu acordei, onde eu fiz os meus propósitos, até aquele horário, o que eu fiz de errado? O que é que eu fiz de mal? E ali, se não foi pecados graves, mas foram pecados ali, os veniais do dia a dia, ali eu peço, Senhor, me perdoa. Porque desde quando eu acordei, olha quantas coisas que eu já fiz. Eu julguei essa pessoa, entristeci aquela outra, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Perdão, Senhor.
aquele exame de consciência, aquele ato de contrição que é feito. De meio-dia, aí vamos entrar na tarde, porque o justo peca 7 vezes ao dia, né? O Salmo diz. Então, até a hora de dormir. Na hora de dormir, eu paro de novo e vejo do meio-dia até a hora de dormir como foi que eu agi durante o dia. Está vendo, Senhor, mais uma vez, olha, na parte da manhã eu tomei aquela atitude, já de tarde eu fiz de novo. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque se o Senhor não tiver, quem é que vai ter? Me perdoa. Olha, Senhor, se nessa noite eu escapar, eu não morrer durante a noite, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Porque eu até me esforcei, mas nisso eu errei de novo. Está vendo? O exame de consciência, isso nos faz reconhecer que nós não somos nada mesmo e que nós só podemos contar com a misericórdia de Deus. Então, Senhor, se o Senhor me levar durante essa madrugada, não leve em conta os meus pecados. Agora, se você chegou de noite e caiu em pecado mortal, aí é uma coisa que nós padres não vamos gostar, né? Você batendo na porta da nossa casa lá de madrugada, que você caiu em pecado mortal, era melhor não cair, né? Mas é uma outra. O que é que eu faço? Aí, Jesus, por que é bom fazer esse exame de consciência? Porque Jesus está dizendo assim, que ele pode chegar meia-noite, ele poderá chegar meia-noite, ele poderá chegar às 3 da madrugada, ele poderá chegar às 8, 9 horas da manhã, ou seja, a qualquer momento ele poderá chegar para nos levar. Agora, pensem nisso, meus irmãos, que o que eu estou também pensando. Imagine se Jesus chegar e você estiver em pecado mortal. Uma vez, eu atendendo uma pessoa, ela dizendo que ela cometeu uns pecados numa cidade e tal, mas ela vinha para aqui, para a Cachoeira, para confessar, e ela vinha pedindo no carro, Senhor, que eu não bata o carro, que não aconteça nenhum acidente. Realmente, o que ela estava falando era verdade, porque isso poderia acontecer. Mas você vê que nós vivemos como o mau empregado e a má noiva. Vamos levando a vida, vamos deixando para depois. Olha como nós somos rápidos para resolver as coisas desse mundo. Por exemplo, aparece um nódulo, sabe lá onde, no corpo. A pessoa já fica preocupada. Imediatamente ela já procura o médico. Ela vai, porque ela sabe o que aquele nódulo pode causar nela. Olha, e se não tem dinheiro, arruma, aparece, resolve. Agora, quando é as coisas relacionadas à vida eterna, deixa para depois. Deixa para amanhã. E ontem nós vimos, né, seu idiota, Jesus falou. Se eu vier hoje, não, hoje mesmo você vai prestar contas a mim, hoje à noite você vai prestar contas a mim, como é que vai ser a sua vida nesse apego que você está? Nós vamos deixando para depois. A qualquer momento, Jesus poderá chegar. Tem uma família que eu conheço, que tem um homem que o médico já falou para ele, porque o câncer já tomou conta,
e resta poucas horas para ele deixar esse mundo. A irmã dele, conversando comigo, eu disse, olha, faz o seguinte, já vá preparando ele. A irmã foi lá, preparou. O que foi que ele fez? Chamou os filhos e disse para os filhos, olha, meus filhos, eu fiz o que pude para educar vocês. Fiz de tudo. Agora, eu já estou prestes a ir embora. Não fiquem com raiva de Deus. Os irmãos reuniu a família, se perdoaram, pediu perdão à esposa, pediu perdão ali aos irmãos, sogro, sogra, que os médicos já disseram, não tem mais jeito. Ele está em paz. Já se despediu de todo mundo. E agora está esperando o momento de ir embora. Isso é estar preparado. E ainda mais quando se sabe. Agora, imagine nós que não sabemos. Se nós não sabemos, nós precisamos estar muito mais preparados ainda. Então, eu termino essa homilia perguntando para você, você tem algo que te pesa na consciência? E você está enrolando. E se isso te pesa na consciência, por que que você não resolve logo? Ou você está pensando que resta ainda muitos anos de vida para você? Realmente é isso mesmo? Você tem certeza que resta ainda muitos anos de vida para você? Se Jesus está dizendo que nós não sabemos a hora que ele vai chegar, e vai chegar de surpresa. Jesus vai chegar de surpresa. Se lá no trabalho onde você está, você tem questões que você precisa resolver, com as pessoas que trabalham com você, vai resolver. Você que manda, né? O patrão ou a patroa. Você que tem pessoas ao seu redor. Você já reuniu para perguntar para essas pessoas assim, olha, vocês têm alguma coisa que eu fiz para vocês que vocês não gostaram? Eu tive alguma atitude errada? Você sabe o que é que essas pessoas vão falar para você? Nada. Elas vão dizer que não, com medo de perder o emprego. Mas ela vai falar com os colegas dela, jararaca. Não gosto de trabalhar com essa pessoa. Ela é muito arrogante, é prepotente, ao jeito dela. E o pior é que as pessoas que deveriam nos ajudar não nos ajudam. E aí nós vamos perpetuando os nossos males, as nossas faltas. O que te pesa na consciência? O que você fez de errado? Tem pessoas que estão carregando problema de consciência lá do tempo da adolescência. Carrega isso e está ali, ó. Aí tem medo de se confessar. E a consciência está pesando. E já está ali com seus 70 anos. E a vida de um homem dura 70, no máximo 80, os mais fortes. E não resolve esse problema de consciência. E aí Jesus chega e leva assim.
resolva enquanto é tempo. Porque se arrepender depois não tem mais como. O tempo é agora. Jesus subiu para o céu, está agora aguardando nós resolvermos os nossos problemas de consciência. E Ele está torcendo para nós resolvermos. Agora o diabo não, o diabo está torcendo para nós não resolvermos. Então tá bom, nós temos... Quem sou eu para dizer que nós temos mais um dia, né? Eu não sou Deus. Eu ia dizer assim, olha, nós temos mais um dia para nós resolvermos isso. Mas eu não sou Deus, eu não sei. Eu não sei se nós temos mais um dia. Ou se nós temos alguns segundos. Ou se nós temos alguns minutos. Eu não sei. Eu só sei que existe um hospital nesse mundo de Deus que tem um homem que ele só está esperando morrer e ele resolveu todos os problemas que ele tinha de consciência. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.